Olá, meu nome é Giovana e esse é o canal da Geek to Geek. A Geek é uma loja de artigos colecionáveis geek, que lá no Instagram e no TikTok eu falo bastante sobre as novidades desse universo. Eu aproveitei que algumas pessoas me pediram o meu top 5 livros mais amados de 2023 para fazer um vídeo maior aqui pro canal e inaugurar de vez esse canal aqui. A ideia é que eu poste mais conteúdos, né, sobre filmes, jogos, livros, séries e animes, ou seja, tudo desse universo geek. É meu primeiro vídeo, não vai ficar perfeito, então, mas eu prometo que eu vou melhorando com o tempo. E No vídeo aqui eu vou fazer a lista com o meu top 5 livros. Eu vou começar falando um pouquinho da sinopse dos livros, depois porque que eu amei tanto os livros e eu comento alguma coisa ou outra ali que eu não gostei tanto, mas que mesmo assim não foi um problema pra mim. Indo direto ao assunto, o primeiro livro que eu quero comentar é Astrid Parker Nunca Falha. Esse é o segundo livro da série Bring It Falls, eu acho que é assim que se fala, que começa com o livro da Delilah Green, Não Está Nem Aí. Não tem problema se você não leu o livro da Delilah, a única diferença é que os personagens coadjuvantes ali, você não vai entender um pouquinho da relação deles, mas isso não interfere em nada na história. O livro começa com a Astrid, que é uma pessoa que acabou de terminar o noivado e ela tá ali com o coração partido, meio entendendo ali qual que é a dela. Ela não tá triste pelo noivado em si, mas sim por toda aquela idealização que ela tinha e que toda a família dela tinha sobre o noivado. E ela pega e mergulha de cabeça no trabalho. Ela é designer de interiores e ela é convidada para participar de um reality para reformar uma pousada ali que chama Pousada Everwood. E nesse reality, que é bem parecido ali com os Irmãos à Obra, por exemplo, ela vai conhecer a Jordan Everwood, que é a neta, então, da dona dessa pousada. E esse livro é um romance, mas ele não é legal só por ser um romance. A Astrid, ela é aquela menininha perfeitinha que nunca deu trabalho pros pais, que sempre quis agradar todo mundo, queria casar com o macho perfeito, ter os filhos perfeitos. E aí, de repente, ela se entende como uma mulher bissexual e ela precisa entender o que isso vai representar na vida dela. O que de fato me fez gostar mais do livro é porque ela já é uma personagem mais velha, ela já tem bagagem, ela já tem conflitos, ela sempre se viu como uma mulher hétero, e aí do nada ela tem que contar pros pais, tem que contar pros amigos, e ela fica nesse conflito, será que eu preciso mesmo contar pra eles? Preciso contar isso pra minha mãe? Como que vai ser minha relação com o trabalho? Então foi um livro muito divertido, mas que também trouxe problemas que eu acredito que muitas pessoas que se descobrem muito tarde ou mais tarde do que o normal, né? A personagem da Astrid, ela tem ali por volta dos 30 anos, então traz esse conflito de que um personagem mais velho que tá ali se descobrindo, ele precisa enfrentar. Me respeitem. Chega, sou bissexual e acabou. O segundo livro que eu amei é o livro que chama Daqui a 5 anos. É um livro que me fez refletir bastante. O livro vai contar a história da Dani, que ela é a típica capricorniana. Eu acho que se fosse para colocar um signo nela, com certeza ela ia ser caprica. Ela é aquela pessoa que já tem todo o futuro dela certinho, ela se liga muito com dinheiro, ela já sabe qual a pessoa ideal na vida dela, então é a típica capricorniana. O livro começa com a Dani indo para uma entrevista que é a entrevista dos sonhos dela. Ela tá indo pro escritório de advocacia que ela sempre quis e nesse mesmo dia ela é pedida em noivado pelo namorado dela. Então tá dando tudo certo, foi um dia perfeito e ela vai comemorar com o boy e sai pra comer no restaurante, chama os amigos, faz toda aquela coisa e, enfim, ela tem o dia ali perfeito, marcado por tudo que ela já pensou no futuro dela dando certo. E aí ela vai dormir e quando a gata acorda, ela tá em outro lugar, com outro anel de noivado no dedo, do lado de uma pessoa que ela nunca viu na vida dela. E aí ela fica surtada, né? A gata fica toda atordoada, ela vai procurar em todo lugar onde que ela tá, quem que é aquele macho, e aí ela encontra um jornal que tá marcado dia 15 de dezembro, que é o mesmo dia de todas as coisas que tinham acabado de acontecer, só que 5 anos no futuro. Então, ela fica sem entender nada, ela vive aquele dia do jeito que dá, ela vive o dia inteirinho, então ela sai de casa às pressas, vai tentar ir no trabalho que ela acha que ela conseguiu, e ela vê que na real ela não tá mais naquele trabalho. Ela, enfim, vive uma vida maluca naquele dia. Ela toma um remédio e dorme no final daquele dia. E ela acorda 5 anos
pra trás, então, no momento atual que ela tava antes dessa maluquice acontecer. Mas aquele dia que ela passou mudou tanto a cabeça dela que ela começou a repensar na vida, e essa é a premissa do livro. Foi um livro que me fez refletir muito sobre as nossas questões de ansiedade, de querer ter tudo o mais rápido possível, de querer ter um carro o mais rápido possível, o emprego dos sonhos o mais rápido possível. E me fez refletir muito sobre a gente viver o momento que a gente tem para viver, que é o hoje. Então, me trouxe mais essa reflexão de querer viver esse momento que a gente tem hoje, agora e o melhor possível. O livro também não é só essa questão, então tem um drama, tem um romance, tem outras questões ali do livro que fazem que ele não seja só essa questão para você refletir. Então acaba que ele é um livro muito legal, a narrativa é muito gostosa, não é aquele livro maçante e eu gostei bastante dele. Né? Errar é humano, permanecer no erro fica difícil. O terceiro lugar é o livro Em Busca de Mim. Eu fiquei na dúvida se eu colocava ele aqui em terceiro ou em segundo, porque ele é um livro muito bom. Foi o primeiro livro bibliográfico que eu li e eu acho que não poderia ter sido de outra pessoa, não teria uma outra pessoa melhor para eu ler do que a Viola Davis. Esse livro ele vai narrar a história da Viola desde quando ela é pequena até o estrelato, então Tony Awards, o Oscar, o Emmy, e com esse livro aqui ela ganhou o Grammy e ela se tornou a terceira mulher negra a ganhar o título EGOT, eu acho que é assim que se pronuncia, que é o título que se ganha quando você ganha o Oscar, o Emmy, o Grammy e o Tony Awards. Esse prêmio ele é muito difícil, para vocês terem noção de toda a história dessas premiações, só 18 pessoas conseguiram esse título e a Viola Davis é uma dessas pessoas. Assim, não existe crítica para essa mulher, tudo que ela faz realmente é muito bom. Nesse livro, a Viola ela vai narrar então a infância, que foi muito pobre, como que ela se entendeu como uma pessoa que amava a atuação. Ela desmistifica muitos mitos da atuação que a gente acha que é só glamour, fama e etc. E não é. Ela descreve muitos relacionamentos dela, tanto os relacionamentos amorosos, quanto o relacionamento dela com o pai, com a mãe, tios, com os próprios filhos dela. E você vai ver que a história dela é muito, assim, incrível, porque ela é uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa totalmente diferente do que ela se tornou. Então, é muito legal ver, inclusive, como que ela usou toda a fama dela para ajudar outras pessoas, inclusive familiares, a mudar de vida também. E a narração da Viola é assim, incrível, você consegue sentir as coisas que ela sentia naquele momento. Então, tem uma parte que vai ser um pequeno spoiler aí, mas que eu acho que vai te fazer entender um pouquinho de como era a vida da Viola, mas que ela descreve que quando ela estava na infância dela, elas viviam numa casa, meio que era uma casa abandonada, assim, porque eles não tinham dinheiro para pagar aluguel. Era uma casa abandonada que tinha metade do teto, outra metade não tinha. Algumas pessoas dormiam, inclusive, na parte que não tinha teto, então quando chovia, essas pessoas se molhavam. E ela descreve uma parte que, assim, eu achei, isso é bem no começo do livro e é bizarro, que ela descreve a relação da família dela com os ratos que viviam nessa casa. E ela é tão descritiva que você sente arrepio, assim, você fica angustiada por ela ter passado por uma coisa daquelas. Então, assim, é bizarra a narração dela, é muito descritiva, é muito boa e você realmente sente ali como foi um pouquinho da vida da Viola. E se você, assim como eu, conheceu a Viola Davis com How to Get Away with Murder, ou como chegou aqui no Brasil, Como Defender o Assassino, você vai ver que ela teve muita liberdade de processo criativo dentro da história. Então, ela colocou muitos pontos dela na história da Annalise. Então, é muito legal porque você vai ver ali que é legal, assim, ela ter tido essa liberdade criativa, tá? Mas porque ela colocou, por exemplo, histórias de abuso, a história do relacionamento que ela teve, ela conseguiu colocar nessa personagem. Então, você entende o quanto a Annalise, que é a personagem assim que eu acho que explodiu a Viola Davis pro mundo, ela conseguiu colocar aspectos dela mesma. Então, ela colocou aspectos da Viola na Annalise. Então,
Para mim, né, que é fã da Viola Davis, foi um livro, assim, incrível. Eu acho que todo mundo que gosta da Viola Davis vai gostar desse livro também. Have more than a 30-year professional career. I had a friend who said, "Yeah, but Viola, your career is better than my career." I said, "Yeah, but you can't compare me to you." Because once again, I got the Oscar, I got the Emmy, I got the 2 Tonys. I've done Broadway, I've done off-Broadway, I've done TV, I've done film, I've done all of it. I have a career that's probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore, Sigourney Weaver. They all came out of Yale. They came out of Juilliard. They came out of NYU. They had the same path as me. And yet, I am nowhere near them. Not as far as money, not as far as job opportunities, nowhere close to it. And yet, I have to constantly get on that phone, and I have fabulous agents, by the way. They are getting it. But I have to get on that phone, and people say, "You're a black Meryl Streep." You are, and we love you. We love you. There is no one like you. Okay, then if there's no one like me, you think I'm that, you pay me what I'm worth. O próximo livro da lista é A Rede de Alice, e quem me acompanha nos stories deve ter visto o quão maluca eu fiquei com esse livro. É um livro que junta temáticas que eu amo, que é guerras mundiais, relatos que aconteceram de verdade durante as guerras e militância. Então, assim, não tinha como dar errado. Esse livro vai contar a história de 2 mulheres. Uma dessas mulheres foi uma espiã recrutada para a Rede de Alice, que é o nome do livro. A Rede de Alice, para quem não sabe, é um esquema que aconteceu de verdade durante a Primeira Guerra Mundial, onde mulheres eram usadas para transportar informação de um lugar para o outro durante a guerra. Então tinham mulheres da França que levavam informações para o pessoal que estava nas trincheiras da França, por exemplo. Então, essas mulheres, a grande maioria trabalhava como espiã, então elas fingiam que eram de uma outra nacionalidade e elas acabavam levando a informação para a nacionalidade que elas, de fato, queriam ajudar. E a segunda mulher desse livro é uma mulher que é uma universitária americana que está buscando a prima dela que estava na França, só que ela já está no final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro vai tratar o período das 2 guerras, né, os traumas dessas 2 mulheres. E o livro, ele é todo narrado tanto na Primeira Guerra Mundial, o outro capítulo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele tem essa mudança, né, de períodos, mas apesar de ter essa mudança, ele não fica confuso. A narrativa realmente é uma narrativa muito legal, que faz com que a história não fique confusa. O que eu mais gostei nesse livro foi a narrativa dessa mulher da Primeira Guerra Mundial, que ela é uma mulher que ela tá ali lutando contra os alemães, e ela é recrutada, então, né, para ser essa espiã. Ela é enviada para a França, ela treina com a própria Alice, que é a rainha das espiãs, e logo no primeiro capítulo você já sabe que ela foi torturada, então você fica, assim, tentando entender o que aconteceu para que aquilo acontecesse, por que ela se tornou uma pessoa que, ela é a ranzinza, ela tem a descrição de uma bruxa, de tão chata que ela é, mas você vê que no começo ali da história dela, ela não era nada assim. Então você vê que a guerra de fato moldou essa mulher para que ela fosse ficando cada vez mais dura, e é muito interessante você ler e ver o que acontecia com essas mulheres durante esse período de guerra, principalmente se elas eram pegas pelo exército inimigo. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro foi a questão das mulheres no pós-guerra, que aí já é tratada por essa outra personagem, porque durante a guerra as mulheres tiveram aquela participação ali de trabalhar nas fábricas, de inclusive servir como espiãs ali durante a guerra, mas aí depois acaba a guerra, os homens voltam da guerra, ocupam os espaços que essas mulheres estavam ocupando e fica naquele embate, né? Tipo, qual que é o papel das mulheres, qual que é o papel então dos homens? Os homens também já estão com a cabeça cagada lá da guerra, não produzem a mesma coisa que os homens produziam e fica aquela discussão que é uma discussão que acaba acontecendo até hoje, né? De qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher. O livro também vai tratar de outras questões, vai falar como o aborto, vai tratar inclusive sobre a violência doméstica que, se hoje ela é, né, normalizada, quanto mais naquela época, no período das guerras. Então,
tem outras discussões que esse livro aborda que são incríveis, assim, que me fizeram refletir muito sobre esses papéis e que com certeza eu vou levar para a vida. Eu já adianto que a narrativa ela não vai te pegar ali nos primeiros capítulos. Então, ali até o 6º capítulo eu não estava entendendo muito qual era do livro ainda, mas depois que você pega no grau, você vai que vai. Então, se você gosta muito de temáticas históricas, né, assim como eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro. E o meu livro preferido desse ano não tinha como ser outro, além do livro Vidas Trans, a luta dos transgêneros brasileiros em busca de um espaço social. Esse título gigantesco fala exatamente o que é esse livro, vai retratar um pouco sobre qual a luta dessas pessoas transgêneros no Brasil, já que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Também é um livro bibliográfico, vai narrar a vida de 4 pessoas, que é a Mayra Moura, o João Neri, a Marcia Rocha e o Tarso Brandi. Todas essas pessoas, elas são pessoas públicas e ativistas. O João Neri, ele faleceu em 2018, mas todos os demais estão aí vivíssimos e militando nas causas LGBTs. Eu acho que esse livro é um livro assim que todo mundo tinha que ler. Ainda mais pessoas LGBTs, mas acho que todo mundo tinha que ler esse livro. O livro é bibliográfico, então cada um vai trazer a sua história, vai contar como que foi esse processo de se entender como uma pessoa trans, como o processo de transição aconteceu e pra mim, que não é uma pessoa trans, foi muito bizarro, assim, porque eu achava que era um processo linear, assim, muito burra, né? Mas eu achava que era um processo mais linear e quando eu li a partir dos relatos deles, eu pude entender que não é uma coisa assim que, você se entende e aí logo depois você começa ali com o seu processo de transição. Pelo contrário, tem diversas questões que são pautadas, muitos deles não gostam de se entender como uma pessoa trans, não aceitam de jeito nenhum. Eu acho que até um pouco do processo que algumas pessoas têm com se assumir sendo pessoas LGBTs, só que muito mais embaixo, assim, muito mais aprofundado. No livro fica muito claro que essas pessoas, elas também demoram muito para se aceitar, elas se negam de várias formas, elas se odeiam por muito tempo e quando elas se aceitam, elas ainda precisam lidar com o preconceito das outras pessoas, assim, de dentro e fora da família. Tem uma das personagens que ela tem uma filha, então isso também é uma questão, porque como que isso vai afetar, então, a filha que sempre te viu como um homem cis, agora vai te ver como uma mulher trans. Isso é um embate que eu nunca tinha pensado na minha vida, e assim, eu acho que me transformou muito para eu ter uma cabeça muito mais aberta hoje, e assim, não só essa questão, mas muitas outras. Por exemplo, uma das pessoas retratadas aqui, ela passa pela ditadura militar no Brasil. Então, como que foi esse processo, né? Porque você sendo uma pessoa trans, você poderia ser preso e torturado. E agora, tipo, melhorou? Será a vida das pessoas trans hoje em dia? Então, assim, foi muito diferente ler esse livro, porque você vê a vida de pessoas que, por exemplo, foram cobaias de experimentos científicos, porque quando começaram a falar sobre pessoas trans, não tinha base científica para as coisas. Então, não se sabia exatamente o quanto de hormônio tinha que tomar. A questão, inclusive, da mudança, não sei se é esse o termo correto, né, mas da mudança de sexo, como que isso aconteceria? Acontecia em hospital clandestino, sem nenhum equipamento esterilizado ali, era bem precário e, enfim, conta muito dessa história. É, assim, um livro que não tem como, só lendo, assim, para você ter a cabeça mudada, e a minha mudou muito com esse livro. E só para fechar, eu prometo, eu preciso citar 2 menções honrosas aqui, antes de terminar esse vídeo. O primeiro é Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, não tem como eu não falar desse livro. É um livro muito massa que critica, inclusive, as pessoas que gostam de Jogos Vorazes, porque vai criticar por que a gente é assim tão sedento por querer jogos, quando na verdade a crítica é exatamente aos jogos. Então, enfim, eu amei. Não é o melhor da franquia, mas eu amei a crítica que tem nesse livro.
E por último, não tinha como eu não citar Daisy Jones and the Six. É o livro da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é o meu livro preferido, então não tem como falar dessa mulher. A narrativa dela é incrível, vai narrar uma banda dos anos 70, que é Daisy Jones and the Six, que eles estavam ali no auge, começou a explodir, e prêmio, e show, e não sei o quê, e aí do nada eles encerraram a banda, nunca mais voltaram, ninguém mais nunca deu uma entrevista sobre, e aí a narrativa desse livro é em formato de documentário para você entender um pouco mais do que aconteceu com essa banda. A narrativa dessa mulher é maravilhosa, chega no terceiro capítulo, você já não desgruda mais o dedo do livro ou do Kindle, ou da onde, sei lá, você está lendo, porque você não quer parar de ler. Então, assim, não tinha como eu não citar esse livro também. Bom, se você se interessou por algum dos livros, se você pretende ler eles em 2024, você pode manifestar dando aquele like aqui, comentando aqui embaixo qual livro você pretende ler. Como eu citei, é o meu primeiro vídeo, eu sei que não ficou perfeito, mas todas as dicas que vocês quiserem dar serão ouvidas, então você pode colocar a sua dica aqui embaixo também. Se você quiser conferir os itens da loja da Gui, você pode clicar no link que está aqui embaixo. Eu tenho mais de 700 estampas de quadro, tem Funko, tem estátua, que você também pode comprar e decorar a sua casa, assim como a minha. E é isso, espero que você tenha gostado, obrigada e falou!